Sim, sim, eu vou pro culto. Não, pastor, que é isso, oxi? Vou ficar em casa por causa de quarentena. Sou crente, aqui não pega esse negócio de coronavírus em mim, não. Tá, tô indo já pro culto. Tchau, tchau. Um dia civil, vou parar de ir pro culto por causa de coronavírus. Esse pessoal. Vamos lá, então, né? Café com Palavra, apresentado por Everson Borges. A paz do Senhor, galera abençoada, tudo bem com vocês? Meu nome é Everson Borges e está começando mais um vídeo Café com Palavra. Tomar nosso cafezinho aqui. Pessoal, o tema de hoje é um tema que está muito em discussão. Fala, não me diga! A gente liga o jornal e a gente só ouve falar disso, do coronavírus, ou coronavírus, como muitos aí dizem, né, no inglês. Não sei nem se eu falei certo, mas esse assunto do coronavírus está repercutindo tanto e dentro da igreja não é diferente. A gente só vê postagens, não sei nem se ainda estão comentando sobre isso, porque eu estou mexendo um pouco no Facebook, no WhatsApp também. Graças a Deus essa quarentena tá servindo para eu, apesar de contraditória, né, a quarentena não está servindo para eu me aproximar mais das redes sociais. Pelo contrário, de quarentena eu tô ficando mais longe ainda das redes sociais, graças a Deus por isso. E pessoal, esse assunto do coronavírus é um assunto que está repercutindo, como eu já disse, né, mas eu só repito, né, o que eu já falei. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas então, o coronavírus, ele está todo mundo falando, todo mundo comentando, e principalmente na igreja tem a pergunta, igreja fecha, igreja abre. Só que eu tenho minha opinião, e eu vou dar ela pra vocês depois de eu introduzir esse assunto. Ninguém quer saber, cara! Você não sabe! Ninguém quer saber, cara! Ninguém! Sabe. Não, cara! Não! Ninguém quer saber, cara! Esse coronavírus, ele veio para mudar toda a rotina da gente brasileiros, da gente cristãos, qualquer religião que seja, mas todos estão tendo que se readequar a esse novo momento que nós estamos enfrentando. E uma coisa interessante que eu vejo dentro dessa ocasião é que tantas pessoas pobres ou pessoas ricas, elas parecem que foram colocadas no mesmo lugar. Porque tanto o pobre como o rico, eles estão sofrendo por essas, como eu posso falar, com essas mudanças na rotina, tendo que se cuidar mais. Agora a higienização está na moda, né? E aí, pessoal, uma coisa que tem muito se discutido é sobre isso. E eu anotei até umas coisas aqui, né, porque eu sou de idade assim, sabe, então eu não guardo muito bem as coisas na memória. Mas aqui, pelo que eu consultei agora há pouco, eu estou gravando esse vídeo meia-noite e 11. Meia-noite e 11 do dia 5. Meia-noite e 11 do dia 5. E aqui os números de casos confirmados com coronavírus. É o número de 10.278. E o número de mortes já está em 432. Ou seja, nós já temos aí 432 mortos no país. E como vocês viram no começo do vídeo, eu coloquei um vídeo de um cristão que ele estava indo para a igreja, né? E ele estava despreocupado com essa situação. Esse cristão, na verdade, era eu mesmo. Quando essa notícia do coronavírus, ela começou, eu falei, não vou parar de ir para a igreja não, por causa do coronavírus, não, sou crente, nunca que vai pegar isso em mim. Pessoal, mas eu vejo isso como um ponto positivo para mim, mas eu me dei a oportunidade de refletir novamente sobre o assunto. E eu voltei atrás na minha opinião.
Eu acho que a maior tolice é quando a gente não consegue rever os nossos próprios pensamentos. Porque uma pessoa que consegue enxergar os seus próprios erros são pessoas que têm a oportunidade de melhorar. Mas e a pessoa que não consegue reconhecer que está errada? São pessoas tolas. E eu comecei a ver, eu acho que isso tem até alguma coisa a ver com pessoas importantes. Porque tem alguns governadores de outros países, como o Donald Trump, que ele já queria voltar a fazer o mercado funcionar. E aí ele vai lá e se arrepende do que ele disse e ele coloca agora a quarentena para continuar. Ou seja, eu acho que isso deve ter a ver com todas as pessoas importantes deste mundo, né? Inclusive eu, né? Pessoal, mas voltando ao assunto aqui, né? Porque minhas piadas não tem graça nenhuma. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, e no versículo 41, a palavra de Deus diz sobre vigiar e orar. A gente precisamos orar. A nossa oração ela tem muito poder, mas a nossa vigilância também. Deus ele disse assim para Saul, através de Samuel, que Deus ele não queria sacrifício, ele queria obediência. Às vezes a gente quer oferecer para Deus sacrifício, mas o que Deus ele quer é obediência. Então, se nós ouvimos a orientação do governo que nós devemos ficar em casa, que a gente fiquemos. Se os nossos pastores eles querem abrir igreja, eu acredito que eles devam abrir igreja. Eu acho que é muito interessante também, até porque foi reconhecido como um órgão, como um segmento essencial dentro da nossa civilização, né, da nossa sociedade. Porque tem pessoas que muitas das vezes estão desesperadas num momento como esse. Pessoas que muitas das vezes estão aflitas num momento como esse e elas precisam buscar esse refúgio na igreja. Só que eu acho que a suspensão do culto é uma coisa muito válida para que a gente venha, como se diz, venha brecar essa pandemia que está se disseminando por toda a nossa população. E às vezes a gente pode falar, não, mas é uma gripezinha boba, é qualquer coisa, mas não é, porque apesar do baixo número assim de mortos aqui no nosso país, claro que nós ainda estamos pouco, né? E se a gente for pegar o percentual todo, a gente vai ver que são pessoas mais velhas, pessoas de idade que estão morrendo mais por conta disso, ou pessoas que já tinham alguma doença que já tornava mais vulnerável aquela pessoa. Mas você para pensar, se dentro daquele pouco percentual for uma pessoa da sua casa que morrer, você vai começar a culpar a Deus por aquilo que aconteceu com sua mãe, com seu pai, com sua avó, com seu avô, com um tio, ou que seja qualquer pessoa, seu namorado, sua namorada. Então a gente precisa tomar a consciência disso. A gente precisa tomar a consciência e começar a pensar que o problema não é se essa doença afetar apenas a gente, mas essa doença também alcançar outras pessoas. E eu tenho tomado essa atitude de ficar só em casa. Eu não tenho saído mais de casa pra nada. Até porque também acordo meio-dia já, né? Quase meio-dia, aí meu pai já comprou pão, já comprou tudo. E aí eu não tenho muita necessidade de sair de casa. E é isso que eu estou fazendo nos meus dias. Eu não estou indo para culto, mas estou aqui ouvindo louvores, ouvindo palavra, para que eu continue me alimentando da palavra de Deus. Eu acho que uma coisa muito difícil para algumas pessoas nessa época seja manter a sua fé inabalável em momentos como esse. Sabe por quê? Porque muitas das vezes são tantas coisas que nos chamam a atenção quando nós estamos dentro da nossa casa, que a gente se sente mais livre, diferente de quando nós estamos na igreja, que a gente sabe que aquele lugar é um lugar somente para adorar a Deus. E às vezes a gente queremos, por exemplo, ver séries, assistir um programa da TV, e não tem problema nenhum nisso, no meu ponto de vista. Só que o problema ele se dá quando a gente esquecemos de dar prioridade
as coisas de Deus. Essas coisas como série da Netflix, essas coisas como programas de TV, essas coisas são todas secundárias. Isso que a gente temos que entender nesse tempo de quarentena. Para que a gente não venha sair dessa quarentena como uma pessoa que foi morta espiritualmente. Esse é o intuito também dessa palavra que eu trago para vocês através do canal Café com Palavra. É um intuito de alimentar pessoas que muitas das vezes não vão ao culto. Eu sei que eu ainda tenho poucos inscritos, poucas pessoas me assistem, graças a Deus que você está assistindo esse vídeo, a qual estou compartilhando aqui, que você permaneça conosco, dando sugestões, comentando nos nossos vídeos, compartilhando. E esse é o intuito, da gente cada vez mais crescer em graça e conhecimento, crescer em fé, né? Um ajudando o outro. Eu acho que isso é o interessante desse momento, da gente pensar que a gente temos que buscar a Deus também, não só dentro daquelas quatro paredes, mas a gente começar a buscar a Deus também no nosso quarto, trazer Jesus para dentro da nossa casa. Talvez seja isso que Deus quer da gente. A gente está tão acostumado a uma vida com Deus dentro de 2 horas, dentro do templo feito por mãos de homens, e a gente esquecemos de buscar a Deus dentro do nosso lar. E talvez seja por isso que muitas das vezes a gente começamos a enfrentar lutas dentro do nosso lar que talvez não era para nós enfrentarmos, mas é porque falta oração dentro do nosso lar. Pessoal, isso foi uma mera opinião minha. Não quero dizer que está certo ou dizer que está errado a sua opinião, mas eu quero saber também da sua opinião. Quero que você deixe aqui nos comentários. Você é a favor ou contra o fechamento da igreja? Eu acho que isso é muito interessante da gente comentar, comentar de uma maneira saudável. Como eu perguntei para diversas pessoas também no meu WhatsApp, sem entrar em debates, né? Porque eu acho que também não é proveitoso para nenhum lado ficar debatendo sobre esses assuntos, né? Mas conta aí pra gente qual que é a sua opinião, tá bom? Fica com Deus, pessoal.